Olá, amigos do programa Panorama Esportivo, sou Maurício Rodrigues, estou aqui para falar do Campeonato Carioca, segunda e terceira rodada, aí no meio de semana, terceira rodada final de semana. A gente vai falar aqui um pouquinho dos jogos que aconteceram, mais dos times grandes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, e a grande surpresa aí o Bangu brigando ali no terceiro lugar também. O Bangu que vem muito bem, tem um dos artilheiros do campeonato aí. Guarda o nome desse garoto aí, já a gente vai falar dele também. Fluminense 1, segunda rodada, Nova Iguaçu 0. Fluminense jogou muito mal, conseguiu o gol aí no finalzinho, aos 48 do primeiro tempo, já no finalzinho já no final ali dos acréscimos também. Fluminense conseguiu um golaço, que golaço do Lima, um golaço de primeira, num rebote ali de fora da área. Me lembrou os gols aí dos velhos tempos aí dos anos 80, que faziam grandes gols aí de fora da área, essas bolas de primeira. Leandro, Flamengo e Bangu em 1985, Leandro fez um desse, jogadores aí craques. Me lembrou muito esse gol, e eu tenho aí umas apostinhas que eu faço, e eu tinha apostado aí no Fluminense vencendo no primeiro tempo, e no último segundinho ali de primeiro tempo o Fluminense conseguiu marcar esse golaço aí. Obrigado, Lima, pelo dinheirinho que você botou ali na minha conta. Bangu 1, Resende 0. Bangu vem ganhando aí os seus jogos, a grande surpresa do campeonato. O Felipe aí, o maestro Felipe, fui muitas vezes ver ele jogar no Flamengo, quando o Felipe jogava no Flamengo, mas jogava na frente, jogava de atacante. O Abel que botou ele ali de atacante, tá fazendo aí sucesso no Bangu, espero que continue. Eu tenho vi essa safra nova aí de treinadores, bons treinadores, estudiosos, para que esse futebol aí cada dia melhore e que volte a ser aquele futebol que encantava o mundo, que dos anos 70, 60, 70, 80, e a gente precisa disso, desses treinadores chegando aí. Não que os treinadores que já estejam não façam isso, claro que fazem isso, mas jogadores tipo o Felipe, que eram habilidosos demais, que a gente parava para ver jogar. Eu ia no Maracanã para ver o Felipe jogar, não era nem o Flamengo jogar, eu ia para ver o Felipe, gostava de ver, tanto que o Felipe foi apelidado pela torcida do Flamengo como o novo Garrincha quando ele jogava na frente, e era um jogadoraço. Eu espero que o Felipe aí faça um grande trabalho aí como treinador no Bangu. Já teve lá no ano passado e conseguiu safar o Bangu da descida de divisão, e agora esse ano vem fazendo um grande campeonato. Madureira 0, Flamengo 0. Flamengo não jogou bola, Flamengo muito mal, muito mal. Quem pagou os R$400 aí de ingresso, 200 de meia, deve ter ficado muito pé da vida, e com certeza o Flamengo jogou mal, não teve movimentação, tudo bem, muito por culpa do Madureira. O Madureira é uma equipe que defende muito e muito bem, mas também só faz isso. O Madureira não sai para atacar, o Madureira segura ali, tudo bem, jogou contra o Vasco e contra o Flamengo, os dois primeiros jogos aí do campeonato. É complicado, você joga contra dois times grandes logo nas duas primeiras rodadas. O Madureira conseguiu segurar o Vasco ali, o time reserva do Vasco, conseguiu segurar o time titular do Flamengo, mas o Flamengo também não teve muito bem, muita lentidão. Tudo bem, foi o segundo jogo do campeonato, mas eu acho que a gente espera ver um pouco mais aí do Flamengo. Eu, sinceramente, esperava ver um pouco mais do Flamengo, o Flamengo marcando mais em cima o adversário. A única coisa que mudou ali, eu acho, foi o posicionamento de alguns jogadores. O Everton Ribeiro já não joga tão do lado direito, o Arrascaeta também é a mesma coisa, o Pedro e o Gabigol, já havia falado isso, eles têm jogado muito ali um perto do outro. O Flamengo está mais um 4-4-2 do que um 4-3-3, coisa que não era assim com o Dorival, mas eu acho que foi a única coisa ali que mudou. Em relação, eu achei que fosse mudar muito o Flamengo, achei que o Flamengo fosse marcar mais em cima. Tudo bem, o físico ainda não é, o preparo físico não é o ideal ainda lá para um mês e meio aqui o preparo físico vai estar 100%, aí é que a gente também pode falar alguma coisa do time do Flamengo. Portuguesa 1, Boa Vista 0, Volta Redonda 1, Botafogo 0, Fogão aí com time reserva também perdeu. O Audax 1, Vasco com time reserva, 2 pontinhos também aí no campeonato. Não tem jogado mal, o Vasco não jogou mal, tanto no primeiro como no segundo jogo, mas é um time desentrosado ainda, é um time de molecada. O time do Vasco estava disputando um torneio onde ganhou agora o último jogo de 3-0, já voltou para o Rio de Janeiro, e com certeza aí próximo jogo deve botar o time titular, aí já melhora bastante. Com as contratações, o Vasco com certeza vai fazer um bom campeonato. Vamos para a terceira rodada. Flamengo 5, Nova Iguaçu 0. O Flamengo teve muito bem no jogo,
totalmente diferente daquele jogo contra o Madureira, mas o Nova Iguaçu é um time de garotada, é um time de moleque, eu trabalhei 1 ano e meio lá no Nova Iguaçu, eu sei como é que é, eles formam jogadores e grandes jogadores, o Nova Iguaçu ele vende muitos jogadores aí na base para os times grandes, para a Europa também. O Cal, que também na época que eu trabalhava, o treinador do Nova Iguaçu, botou o seu time ali para jogar de igual para igual para o Flamengo, não dá, não tem como. Já no ano passado já tinha tomado de 5-0 e agora voltou a tomar de novo. Não tem como você jogar contra o Flamengo aberto, tentando fazer o mesmo jogo deles, marcando lá em cima, não vai ter. Tem que fazer um jogo tipo como o Madureira fez, trancadinho ali, fechadinho ali a casinha, para ver se consegue ali num contra-ataque ou numa bola parada fazer alguma coisa, fazer um gol. Mas o Nova Iguaçu foi para cima, não conseguiu e tá aí o resultado, tomou de 5-0, poderia tomar de 6, 7, 8, Nova Iguaçu em último colocado aí, e eu torço para que o Nova Iguaçu comece aí contra os times ditos pequenos aí começar a vencer para sair dessa situação. Já o Flamengo fez um bom jogo, mas é aquilo que eu falo, o Nova Iguaçu parecia um time de amador, muita correria, pouco pensamento, e o Flamengo conseguiu se aproveitar disso e deu de 5 aí no Nova Iguaçu. Portuguesa 0, Bangu 1, mais uma vitória do Bangu, dessa vez fora de casa. O Bangu vem aí seguindo no terceiro lugar com 7 pontos, é aquilo que eu falei, o Bangu tem uma boa equipe, tem um bom treinador, um treinador que está aparecendo e com certeza vai dar o que falar aí no campeonato. Resende 2, Boa Vista 1, Volta Redonda 3, Audax 2, a boa equipe do Audax, perdeu aí pro Volta Redonda, o Volta Redonda aí tentando aí já tinha ganho do Botafogo na segunda rodada, mais uma vitória aí do Volta Redonda. Madureira 0, Fluminense 1, o jogo do Fluminense a gente achou que ia ser uma goleada, saiu o gol ali com 6 minutos numa bola parada, depois o Fluminense parou. Aquela mesma situação, o Madureira continuou marcando muito bem o Fluminense. O Madureira tem uma parte defensiva muito boa, dificilmente o Madureira vai tomar gol, mas também dificilmente vai fazer gol. O Madureira ele não ataca, o Madureira você não vê o Madureira fazendo um ataque, e quando faz um ataque é com um jogador só no meio de 5, 6 do Fluminense, foi o que aconteceu ontem. Teve até uma chance ali e outra de gol, mas pouca coisa, não demonstrou nada. O Fluminense não está sendo aquele Fluminense que a gente viu, mas a gente também, a mesma coisa do Flamengo, a gente sabe que início de temporada, as pernas estão mais pesadas do que lá para o meio da temporada, ou daqui a 1, 2 meses, que é quando a gente começa ali a soltar a musculatura. Daqui a um mês e meio, a gente vai voltar a ver o Fluminense jogar aquele futebol que encantou e que me encanta também. Mais uma vez vou falar, o Diniz tem que ser o treinador da seleção, vamos tirar ele lá do Fluminense, o CBF, e vamos botar ele na seleção. Esquece Luiz Henrique, que não ganhou nada também. Se botar um cara que não ganhou nada na seleção como Luiz Henrique, então bota um que não ganhou nada na seleção, que é o Fernando Diniz, que para mim é muito melhor do que qualquer treinador que está aí. Então vamos botar o Diniz lá e não vamos inventar muito em trazer treinador de fora, que não conhece os jogadores aqui do Brasil, que só conhece aqueles que estão na Europa, não sabe a nossa língua, não é fácil também falar o português. Então vamos trazer aqui, não vamos inventar e vamos botar logo um treinador ali para começar a trabalhar logo para a gente tentar vencer essa Copa aí do Mundo. O Fluminense, aquilo que eu falo, a perna pesa, começa a pesar, e aí o Madureira não sai dali de trás, é muita dificuldade você entrar ali na defesa do Madureira. Você tivesse aí bem fisicamente, com movimentação, com jogadas individuais, você consegue fazer isso. Nesse momento não dá para fazer isso, porque é muito complicado, o preparo físico é muito pouco. Rapaziada, a gente tem falado aqui do Campeonato Carioca, eu quero dar aqui a tabela rapidinho pra gente, porque a gente vai falar de um problema aí chato que aconteceu com o Daniel Alves, que está preso. Algumas informações aqui chegaram até mim e eu queria falar com vocês aqui, mas a gente já fala. Vamos passar aqui primeiro a tabela do Campeonato Carioca para vocês. Primeiro, Flamengo com 10 pontos, um jogo a mais. Fluminense 9 pontos. Segundo, terceiro, Banguzão com 7 pontos. Quarto, Volta Redonda. Quinto, Audax 4 pontos. Sexto, Botafogo 3 pontos. Sétimo, Resende 3 pontos. Portuguesa, oitavo com 3 pontos, Vasco 2 pontos, um jogo a menos, em nono. Décimo, Madureira 2 pontos, 11º, Boa Vista 1 ponto, 12º, Nova Iguaçu 1 ponto, que espero que o Nova Iguaçu saia dessa situação, porque eu torço muito para que ele
para aquele clube. O Nova Iguaçu é um clube que revela jogadores, é um dos mais reveladores do Brasil, é o Nova Iguaçu em relação a jogadores de base, e é isso daí que eu espero que o Nova Iguaçu permaneça aí nessa primeira divisão e comece aí a deslanchar. É um time de molecada, tem jogadores ali que estavam disputando a Copa São Paulo e entraram ali na fogueira contra o Flamengo, mas eu tenho certeza que o Nova Iguaçu vai dar a volta por cima aí nesses jogos com os ditos pequenos, e eu tenho certeza que o Nova Iguaçu vai sair dessa situação. Falando aqui rapidinho do Daniel Alves, a informação que chegou aqui para mim é que o Daniel Alves realmente, aquilo pode ser 100% de verdade, o que a menina comentou. Saiu logo do banheiro, tem imagens dela saindo do banheiro chorando. Para quem não sabe, o banheiro lá dessa boate era unissex, agora está na moda isso. Unissex, se vai acontecer muito dessas coisas que aconteceu aí entre o Daniel Alves e essa menina, infelizmente vai ser assim, tomara que não, mas a gente torce que não, mas você não tem como juntar homem e mulher dentro de um banheiro, não tem como, isso não existe. Na minha época que eu frequentava esse lugar não existia nada disso, mas essa situação do Daniel Alves é uma situação muito, muito complicada para ele. Se estuprou, vai ter que pagar. Tem que pagar pelas informações, tudo que a menina falou, tudo que a mulher falou, bate com tudo que aconteceu. Ela contou, as câmeras mostraram isso, ela saindo chorando do banheiro e o Daniel Alves atrás dela, só que houve um segurança ali na hora que viu a situação e tal, chamaram a polícia, o Daniel Alves foi preso. Estupro, vai ter que pagar. Infelizmente o Daniel Alves acabou com a vida dele, mais um que eu vejo acabar com a vida. A gente nunca ouviu o Daniel Alves em relação que bateu em mulher ou estuprou alguém. A gente nunca ouviu nada do Daniel Alves falar que ele estava envolvido em alguma situação ruim. Sempre foi um cara profissional, mas essas coisas aí acontecem só se o cara procurar. Ele procurou, então encontrou. Vai ter que pagar, vai pagar por muito tempo, já está preso, não vai sair. Eu acredito que o advogado dele está tentando habeas corpus, mas não é Brasil. Não esquece, porque lá não é Brasil. Se estuprou, vai pagar, vai ficar lá dentro, vai ser condenado, no mínimo 10 aninhos aí, com certeza ele vai pegar. Eu não vou falar infelizmente, porque se fez, vai ter que pagar. Isso não se faz, é estupro. Estupro é um dos piores, uma das piores coisas que um ser humano pode fazer com o outro. É uma das piores coisas, afeta a família da pessoa que foi estuprada, afeta o psicológico da pessoa, o psicológico da família. Como é que essa menina tá, como é que essa mulher tá hoje? Ninguém tá falando nada, ninguém sabe de nada, mas com certeza ela tá muito, muito, muito mal. E o Daniel Alves tem que pagar pelo que fez. Rapaziada, infelizmente acontecem essas coisas aí no mundo inteiro a todo momento, e aqui no Brasil, quando acontece, em vez de prender o cara, prende, bota ele na cela, aí é famoso, não, vamos tirar ele de lá, dá um habeas corpuszinho, ele vai dar um dinheiro, e a gente pega ali aquele dinheiro e bota no bolsinho e tira ele de lá. É assim que acontece aqui no Brasil, só que na Espanha não é assim, rapaziada. Vai pagar, fez e vai ter que pagar, e vai pagar por muito tempo. Infelizmente a gente termina falando assim, mas tem uma novidade para vocês. A partir aí dessa semana a gente já vai fazer o nosso programa em outro local, um local mais apropriado. Aí acredito que depois dessa quarta rodada aí, a gente já, lá para sexta-feira, a gente já faz nesse outro local. Era para ser hoje, mas eu estou meio corrido hoje, não vou conseguir fazer, então eu continuo fazendo aqui de casa só hoje. Para o próximo programa a gente está num lugar legal, já numa estrutura bem melhor, e a gente vai conseguir fazer aquele programa também com entrevistas no nosso estúdio lá. O nosso diretor Márcio Caruso está armando tudinho para que a gente, de repente, mês que vem ou no mais tardar em março, a gente consiga fazer. Rapaziada, grande abraço para você, beijo no coração, fui, e sigam a gente, dê um like aí, abram o nosso vídeo e deem essa moral pra gente crescer cada vez mais. Um grande abraço, fui!